exortações de vigilância por causa da incerteza da hora, segundo o versículo 36 a 51, e também das referências dos dias de Noé, de 37 a 39, não realça aqui a lascívia do povo da época de Noé, mas sim a falta de preparo para o acontecimento que trouxe o julgamento. E é o que nós estamos vivendo, né? Um bando de crentes despreparados, cristãos pelo mundo todo despreparados para o arrebatamento da igreja, e muito menos para o julgamento que vai acontecer no período tribulacional. Então a natureza aqui, inesperada da vinda do Senhor, é ressaltada nesse trecho da palavra, na referência às duas pessoas que estavam no campo e as duas pessoas que estavam no moinho, no versículo 40 e 41. Assim como na ilustração do servo fiel e do servo infiel, dos trechos de Mateus 24, 45 a 50. Em cada uma dessas três ilustrações, mostram aqui a natureza inesperada desse acontecimento. E os indivíduos mencionados estavam ocupados nas suas rotinas cotidianas, sem nenhuma preocupação com o retorno do Messias. Então a lição aqui a ser aprendida está nas palavras vigiai, irmão. Vigiai do versículo 42. E também do versículo 44. Ficai também vós apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, diz o versículo 44, o Filho do Homem virá. E isso deve gerar muito temor ao nosso coração. Vigiai, ficai vós apercebidos, e lembrais que na hora em que não cuidais, aí é que o Filho do Homem virá. É o que diz o versículo 44 e o versículo 50 de Mateus 24. O julgamento sobre Israel. Então a cronologia desses acontecimentos que nós estamos falando aqui, profetizados, é resumida com base nas instruções ilustrativas da palavra então, lá em Mateus 25:1, ou seja, na parábola das 10 virgens. O Senhor declara que após o ajuntamento de Israel, em Mateus 24:31, o próximo acontecimento será o julgamento do Israel vivente na terra para saber quem entrará ou não no reino milenial. Isso foi previsto lá em Mateus 24:28, quando o Israel infiel é comparado aqui a um cadáver sem vida jogado aos abutres, um retrato do julgamento de Deus nesse tempo profético. Então, em primeiro lugar, há duas opiniões principais quanto à identidade das virgens nessa parábola. A primeira é que o Senhor está lidando exclusivamente com Israel, Mateus 24, de 4 a 44. Mas de 24 a 45 e de 25 a 46, está tratando com a presente era, ou seja, com a era da igreja e de sua conclusão, que é o quê? O arrebatamento da igreja. E é assim que a igreja se tem em mente aqui. Gebling, que apoia essa opinião, diz o seguinte: o Senhor ainda fala a seus discípulos, mas nos deixa entender que, embora vistos na primeira parte como discípulos judeus e tipos do remanescente de Israel no fim da era judaica, aqui o Senhor olha para eles como em breve ligados a algo novo, isto é, ao cristianismo, é o que diz Gebling. Essas parábolas, né, diz Gebling aqui também, não estão mais relacionadas à era judaica, mas ao remanescente de seu povo terreno que se realça tanto na primeira parte do sermão profético. Essa opinião, é claro, que nós, pensando um pouquinho nela, essa opinião baseia-se no fato de que o óleo que as virgens prudentes possuíam representa aqui o Espírito Santo, que teria sido tirado antes do período tribulacional, e além disso, baseia-se na observação de que crentes judeus da tribulação não estarão dormindo porque os sinais indicam a proximidade do retorno do Messias. Então parece haver várias razões para rejeitarmos a opinião de que as virgens representam a igreja durante o presente século. Em primeiro lugar, nós destacamos que o período indicado pela palavra então, de Mateus 25:1, não seria uma referência à era da igreja, mas continuaria a cronologia dos acontecimentos ligados a Israel. À medida em que o Senhor continua a responder a pergunta original, cujo referencial de tempo fora interrompido, que é a palavra agora, de Mateus 24:32. Segundo destaque que nós damos é que, já que o Senhor está voltando à terra como um noivo para as bodas, ele deverá estar acompanhado pela noiva, obviamente. Logo, os que estão esperando na terra não poderiam ser a noiva. Aqui uma referência, é claro,
Quem não é noiva é Israel. Apesar de o óleo aqui ser um tipo do Espírito Santo, ele não é usado tão exclusivamente na era da igreja, já que haverá uma relação do Espírito Santo com os santos também na tribulação, especialmente com aqueles que são suas testemunhas, os 144 mil selados. A referência aqui ao Espírito Santo seria apropriada. E quarto destaque que nós damos é que na parábola, não só as prudentes, mas também as nécias, que estavam destinadas ao julgamento, foram ao encontro do noivo. Isso não poderia retratar o arrebatamento, pois nenhuma pessoa não salva sairia ao seu encontro naquela hora. E quinto destaque que nós damos é que o termo choro e ranger de dentes, de Mateus 25:30, é usado em todas as outras ocorrências que se referem a Israel no Evangelho. E nós poderíamos citar várias delas aqui. E parece sim referir-se também a Israel aqui. E o sexto destaque que nós damos é que em Apocalipse 19, de 7 a 16, o banquete aqui segue-se ao casamento em si. Ou seja, Lucas 12, 35 a 36 parece insinuar que enquanto as bodas ocorrem no céu, o banquete ocorre na terra. E essa parábola então descreveria a vinda do noivo e da noiva à terra para o banquete das bodas, em relação às quais as 5 virgens prudentes serão aceitas e as 5 nécias serão excluídas do reino milenial. Uma segunda opinião vê as virgens representando a nação de Israel. E parece melhor concluir aqui com English. Ele fala o seguinte: as 10 virgens representam o remanescente de Israel após a igreja ser levada. Ou seja, as 5 virgens prudentes são o remanescente fiel de Israel. Já as virgens nécias são o Israel infiel, que só professa estar esperando o Messias vir com poder. A principal consideração nessa parábola parece estar no versículo 10, quando a Bíblia diz: as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Portanto, o Senhor aqui está ensinando que após o segundo advento e o ajuntamento de Israel, haverá um julgamento na terra para o Israel vivente, a fim de determinar quem entrará no reino e quem não, chamado então de parábola das bodas, e quem será dele excluído. Os que tiverem a luz serão aceitos, e os que não tiverem serão excluídos. Os que tiverem vida serão recebidos, e os que não a tiverem serão rejeitados. E a parábola dos talentos ilustra a mesma verdade, que Israel será julgado no segundo advento para apurar quem entrará no milênio e quem será excluído. Tá bom? O segundo English, para terminar aqui, quando o Senhor voltar com poder, então ele vai lidar com o remanescente de Israel, Êxodo 20, para verificar quem receberá a bênção do reino. Quando a Bíblia diz: entra no gozo do teu Senhor, é a entrada na terra para a bênção do reino milenial, de Ezequiel 20, 40, 42. Enquanto o destino do servo improdutivo que foi lançado na escuridão não entrarão na terra de Israel, conforme Ezequiel 20, 37 a 38. Então, no vídeo seguinte, nós vamos falar sobre o julgamento sobre as nações dos gentios. Continue conosco, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Siga as nossas redes sociais no link abaixo, dá um joinha e compartilhe esse vídeo com outras pessoas.